Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio do Café com Teologia. Você que nos acompanha sabe que algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre a invenção do inferno, porque é de fato isso. O inferno, tal como é passado nas pregações de igrejas de hoje, ele foi inventado. E hoje eu queria pensar um pouco mais sobre isso, fazer uma reação a alguns comentários daquele vídeo e também a gente perceber como esse tema aparece em outras religiões. Quer assistir um pouco mais sobre essa temática? É só ficar comigo até o final, que é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Eu aproveito também para solicitar a você que tem nos acompanhado, que tem aprendido e sido edificado aqui pelos nossos conteúdos, para que você invista no nosso trabalho. Eu sei que você deve ter aí na sua casa R$ 2 e você pode contribuir pela chave Pix ou pelo Valeu Demais. Parece pouco, mas se cada pessoa que nos acompanha fizer isso, vai nos ajudar a fazer cada vez mais e melhor por aqui. Bom, pessoal, como eu falei, e eu vou deixar na tela final o card daquele vídeo na íntegra para você acompanhar, mas duas coisas eu quero combinar com você. A primeira coisa é, assista aquele vídeo até o final. Você só pode compreender um conteúdo se assisti-lo até o final e ouvir todas as explicações que cabem a cada tema. E o segundo ponto é, se nesse vídeo você fizer os mesmos comentários e perguntas que já foram feitos e respondidos no vídeo anterior, eu nem vou responder mais. Sabe quais são os 2 comentários que mais apareceram? E é importante a gente pensar sobre o que eles querem dizer. Os comentários que mais apareceram no vídeo, depois se repetiu no short, depois se repetiu no carrossel que nós fizemos, as perguntas foram as seguintes. Mas Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre o inferno, ele foi o que mais falou sobre o inferno. Eu expliquei sobre isso naquele vídeo, expliquei o que cada palavra dita por Jesus queria dizer. E não é verdade que Jesus foi o que mais falou sobre inferno. E que Jesus sequer tenha falado sobre esse inferno que está tão presente nas pregações cristãs. As palavras mais usadas como inferno na fala de Jesus, que foram atribuídas a Jesus, é Hades ou Gueena. E Hades é apenas o local dos mortos, nada mais do que isso. E Gueena era um lugar geográfico que ficava em Jerusalém e que não tinha nada a ver como um castigo eterno e nem tampouco como um lugar numa vida pós-morte, mas era um lugar físico que existia ali. Se quiser as explicações na íntegra, naquele vídeo eu falo sobre essas palavras e falo sobre as outras 2 palavras que foram traduzidas como inferno no português. Porque, na verdade, quando nós lemos o texto em português, parece que tudo é inferno e já vem na nossa mente esse inferno elaborado pela pregação cristã ao longo do tempo, principalmente na Idade Medieval. Mas eram 4 palavras específicas na Bíblia que foram traduzidas como sendo uma única coisa. E cada uma dessas palavras na Bíblia tinha um significado específico bem diferente desse que a gente imagina atualmente. O segundo comentário que mais apareceu foi: mas se não existe o inferno, o que vai acontecer com os ímpios? Não é justo, eles precisam ir para esse lugar de punição. E isso revela coisas ainda mais doentias. Isso revela o mal que as igrejas fazem na cabeça de muitas pessoas. Isso revela como as igrejas, de uma maneira em geral, têm se afastado da pregação e do caráter de Jesus de Nazaré. E como elas têm se afastado da pregação da graça
pela graça sois salvos por meio da fé. E quando uma pessoa fica incomodada porque não tem o inferno, na verdade ela está incomodada em pensar que a pessoa que não é tão santa quanto ela não iria para esse lugar de castigo. Isso revela uma maldade de quem faz essa fala, porque a pessoa acha importante ver a outra condenada no inferno. E isso revela o quão distante essa compreensão está de Jesus. Segundo a Bíblia, até no Antigo Testamento, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Jesus era que todos se encontrassem com a vida eterna. Como é que uma pessoa que se diz cristã e seguidora de Jesus fica triste por saber que não há um inferno para onde as pessoas consideradas menos santas do que ela vão depois das suas mortes? Isso é incompatível com quem se diz cristão, com quem se diz cristã, né? E logo mais você precisa compreender que eu, você e qualquer pessoa só somos salvos por meio da graça. Não é mérito nosso, não é santidade nossa. E nós somos tão pecadores quanto qualquer outro tipo de pessoa, querendo você ou não, pregando isso à sua igreja ou não. E o que nos salva é o mesmo que salva qualquer pessoa. A graça, o favor imerecido que Jesus revela para quem ele quiser. Na verdade, para todas as pessoas, ainda que nem todas as pessoas acolham essa graça revelada por ele. E quando se fala também que Jesus falou sobre isso, você deve saber que todas as falas de Jesus são atribuições dos autores dos evangelhos. E esses autores também têm as suas intenções. E, por exemplo, as falas mais condenatórias atribuídas a Jesus estão presentes no Evangelho de Mateus, que tem uma mentalidade judaica que enxerga Deus separando judeus e não judeus no chamado juízo final. Então, isso também precisa ser compreendido. Agora, mais detalhes sobre isso, assista o outro vídeo completo, mas eu não poderia deixar de registrar essa situação, né? Nós precisamos entender um breve histórico sobre essa questão do inferno. Não estava presente no judaísmo original. O judaísmo que volta do exílio da Babilônia absorve vários elementos do zoroastrismo, e no zoroastrismo existiam os seres intermediários, porque aquela religião era uma religião dualista, com uma divindade do bem e uma divindade do mal, e os seres intermediários, que era o que nós chamaríamos de anjos ou demônios. É claro que nem no hebraico, nem no zoroastrismo usava-se essas palavras, são palavras mais ligadas à cultura grega e à cultura cristã posterior. Mas o judaísmo absorve essas questões. Só que tem um problema. Como explicar o mal a partir disso? Primeiro, se entende que um Deus soberano é quem faz todas as coisas, inclusive o mal. E, posteriormente, se entende que Deus é absolutamente bom. E ele não pode fazer o mal, logo, quem faz o mal é uma outra entidade que encarna toda a maldade em si, que é chamada de diabo. Na Idade Medieval, o cristianismo reinterpreta essas questões todas e pensa sobre o destino final do ímpio e usa isso como um trunfo importante para uma pastoral do medo. Aquele que não obedece, aquele que não é fiel, aquele que não é santo, vai experimentar o castigo eterno, num lugar de tormentos, que pega fogo constantemente, em que a pessoa é torturada por toda a eternidade. É um sofrimento que não acaba nunca mais. E o inferno foi criado para abrigar Satanás e todos os seus demônios e também para servir como um lugar de juízo final
para todos aqueles que são infiéis. Na Idade Média, a perspectiva de vida das pessoas era de apenas 40 anos de idade. Uma vida sofrida, com uma alimentação precária, com condições de higiene quase que nulas. E as pessoas que não tinham qualquer esperança na vida que elas conheciam, nutriam esperança pelo porvir. E a igreja, naquele cenário, ainda as ameaça de que se elas não obedecessem e não fossem fiéis a Deus, diga-se de passagem, a igreja, elas iriam também para a eternidade, para o inferno sofrer demais. No inferno, por exemplo, ou na Idade Medieval, por exemplo, nós temos a ideia do inferno de Dante, elaborada por aquele pensador que não inventa, evidentemente, mas que já era um pensamento altamente popular naquela época. Esse pensamento se transforma numa doutrina do cristianismo muito popular, até porque é um trunfo muito importante para as autoridades e hierarquias eclesiásticas, e hoje em dia no Brasil também é um ensinamento muito comum e muito popular, principalmente nos meios mais pentecostais e neopentecostais. Eu diria, sem medo de errar, que algumas igrejas hoje, se fossem proibidas de falar sobre inferno, diabo e condenação eterna, fechariam as suas portas porque não teriam nenhum outro conteúdo para compartilhar com as pessoas. Essa temática é a base da pregação de muitas igrejas, não mais é o Evangelho, nem é Jesus de Nazaré, até porque esse conteúdo vai muito distante do medo, do pavor, da dominação, da ameaça, do sofrimento. Jesus de Nazaré tem uma outra tônica totalmente diferente. Agora, as outras religiões, elas falam sobre o inferno ou não falam sobre isso? Antes de eu falar, aproveite para deixar o seu like, a sua curtida nesse vídeo, de se inscrever no canal e, é claro, aproveite para compartilhar o nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, com quem você quiser, para que esse conhecimento e os demais que fazemos por aqui chegue também a mais e mais pessoas. É interessante a gente pensar que essa ideia de uma condenação eterna é típica do monoteísmo. Por essência, o monoteísmo é uma religião, um sistema religioso mais violento do que qualquer outra. Você encontra muito mais episódios de intolerância religiosa por um monoteísta cristão, judeu, islâmico, do que por um budista, por um hindu, embora também exista, mas bem menos. Você não encontra intolerância religiosa, por exemplo, em religiões de matriz africana, que tem uma estrutura animista, que são muito mais tolerantes e, na verdade, são mais sofredoras desse tipo de coisa do que causadoras deles, né? O monoteísmo parte da premissa de que só há um Deus, que o Deus verdadeiro é o que eu sigo, e se você não concorda e não o adora, logo você está condenado, logo você é um infiel e é um inimigo a ser superado. E isso dialoga ou caminha quase que lado a lado com a intolerância que gera violências historicamente comprovadas. No judaísmo, o Sheol, que no Antigo Testamento é traduzido como inferno, era apenas o lugar dos mortos. Qualquer pessoa, boa, ruim, legal, não legal, que morria, ia para o Sheol depois da sua morte. O Sheol era a separação definitiva de Yahvé, e era esse paradeiro para onde iam qualquer pessoa. No caso do islamismo, existe até uma ideia de inferno, de um lugar que é punitivo para os infiéis, que é o chamado Jahannam, que é esse lugar de sofrimento, né? Onde as pessoas infiéis e incrédulas só vão depois do juízo final, à exceção dos inimigos do Islã, que assim, quando morrem, vão para esse lugar de tormento. Embora o Alcorão tenha outras palavras que não significam a mesma coisa para se referir a um inferno, a um castigo, a coisas semelhantes. No hinduísmo, por exemplo, que não é uma religião monoteísta,
A ideia de um processo de karma que deve ser pago, que deve ser purificado, a ideia de reencarnação, que é um processo constante de purificação e de aprendizado, supre praticamente e não dá nenhuma margem para se pensar num inferno definitivo, né? Porque a pessoa está em processo, em aperfeiçoamento, em amadurecimento, então ela não vai para um inferno definitivamente. Embora tenha no hinduísmo a ideia do Naraka, que é um lugar onde a pessoa vai para a expiação dos seus pecados. É um lugar de escuridão, mas é um lugar que não dura para sempre. Em algum momento a pessoa é purificada e acaba saindo do Naraka, como o hinduísmo ensina. No espiritismo kardecista, por exemplo, o inferno é visto como um estado de consciência. Quando a pessoa não consegue perdoar, quando a pessoa se sente frustrada, se martirizando, se culpabilizando, e essa pessoa que não consegue evoluir, não consegue se livrar desses sentimentos ruins, acaba vivendo uma espécie de um inferno pessoal, de um inferno na sua própria consciência. Mas em si não existe essa concepção de um inferno, de um lugar de tormento para onde a pessoa vai para toda a eternidade, até porque o Espiritismo também acredita na ideia da reencarnação. E diga-se de passagem, né, o Espiritismo kardecista é uma das religiões presentes no Brasil que tem a maior eficácia em comunicar a sua mensagem principal. Se você faz uma pergunta, e os censos parcialmente mostram isso, se faz uma pergunta de qual é a religião que você é adepto, o número de espírita é pequeno, chega em torno de 5, 6%, a depender do período. Mas se você perguntar à população quem crê na reencarnação, você vai ver que esse número é altíssimo na sociedade brasileira. E você encontra até pastores evangélicos, em momentos de velório, por exemplo, usando frases e falas que conotam uma compreensão espírita da realidade, mais até do que uma compreensão da doutrina cristã sobre esse assunto. E isso é um dado muito importante, porque, embora não tenha tantos templos kardecistas, tantos adeptos, mas há um pensamento central que está praticamente presente em toda a sociedade brasileira. Se você quiser saber mais sobre isso, escreva aqui nos comentários a palavra espiritismo, que eu faço um vídeo contando sobre essa realidade. E também nas religiões de matriz africana não há essa ideia de diabo, não há essa ideia de inferno, o mal não existe de maneira personalizada e nem mesmo no zoroastrismo, que é a origem dessa bagunça toda, existe uma condenação que seja eterna. As pessoas podem até ir para esse castigo, mas não dura para sempre. Qual é a religião que mais fala sobre o inferno e que o inferno é pior do que qualquer outra realidade que fala sobre isso? No cristianismo. Olha só, no cristianismo, que deveria se basear nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que deveria se basear no ensinamento de Jesus de Nazaré, que veio para nos reconciliar com um Pai de amor, de misericórdia e de compaixão. É um ensinamento completamente contrário com o ensino que Jesus veio revelar, de um pai que é capaz de se humilhar por amor dos seus filhos, porque ele ama incondicionalmente, independente do que o filho fez ou deixou de fazer, como a parábola de Lucas capítulo 15, que expressa isso com uma clareza enorme, né? A religião de Jesus é a religião do amor, é a religião do perdão. Não faz sentido uma proposta de um inferno, de uma condenação eterna, numa religião que se baseia no amor e na misericórdia. Isso só mostra como os cristãos estão distantes daquilo que Jesus falou e propôs ao longo da sua vida, ao longo do seu evangelho.
Isso é lamentável, não é? Porque outras religiões que não têm esse mesmo foco central não são tão ansiosas assim em ver as pessoas sendo punidas e punidas eternamente. E o cristianismo, que se baseia no amor de Deus, acaba na pregação de muitos, fazendo esse tipo de pregação do medo que é absolutamente lamentável. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe o nosso conteúdo entre seus contatos, que em breve nós voltamos para mais um episódio do Café com Teologia. Te vejo por aqui.